Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10. Pai, em nome de Jesus, nós queremos continuar na Tua presença. Te agradecemos por esses dias, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem falado conosco. E mais que falado conosco, eu creio, Deus, nesse novo mover que o Senhor está fazendo. Nesse convencimento de pecado, de falhas, que porventura estamos apresentando diante de Ti, que tem manchado o nosso altar. Pedimos a Ti nessa noite, Espírito Santo, a mesma unção, a mesma graça, a mesma presença. Nos guia, nos conduza, fala conosco, nos alimenta, nos edifica, se necessário nos exorta. Mas que o Teu Espírito tenha total liberdade para falar o que quiser através da minha vida, Senhor. Prepara a mente, o coração de cada um aqui como uma terra fértil para receber a semente da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Levítico 10, versículo 1, diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizado. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e morreram ali perante o Senhor. Amém. Irmãos, talvez você já tenha lido essa passagem mais de uma vez, assim como eu. E talvez você fique se perguntando, por que Nadab e Abiú morreu? Será que Deus não foi muito severo com eles? Eram jovens. Nadab e Abiú eram filhos do sacerdote Arão, da linhagem sacerdotal. Nadab e Abiú eram 2 dos 4 filhos de Arão. Ainda tinha Eleazar e Itamar. Eram sacerdotes, era de uma linhagem sacerdotal. Eram jovens. E às vezes nós lemos esse texto e ficamos pensando, poxa, será que Deus não foi muito severo? Será que Deus não foi muito duro com Nadab e Abiú? Precisava de morrer assim, de forma tão bruta? Eu quero mostrar para vocês 4 erros, rapidamente, para nós darmos sequência, que eles cometeram. Primeiro, está lá em Êxodo 30, versículo 37, que diz assim: Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para o uso pessoal. Considere-se sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância, será morto, ou será eliminado do meio do seu povo. O primeiro erro deles, eles apresentaram um tipo de incenso, uma mistura que gera um incenso que era sagrado, separado tão somente para o altar do Senhor. A ordem do Senhor era, não façam essa mesma essência, essa mesma mistura, para vocês usarem para vocês, para o uso particular de vocês. Primeira coisa, era a ordem do Senhor. E tal ordem estava sendo advertida de morte, caso alguém desobedecesse. Segundo, Levítico 16, verso 12. Pegará o incensário, cheio de brasa da onde? Brasa da onde? Do altar, que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu, para o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Segundo erro, o fogo que deveria vir do próprio altar, e eles estavam sendo advertidos de morte. A Bíblia diz, lá em Levítico 10, que nós acabamos de ler, que eles mesmos apresentaram o fogo deles diante do altar. Eles não pegaram o fogo que estava no altar. Eles acenderam o fogo deles mesmos. Toda oferta, todo sacrifício, todo incenso que nós apresentamos a Deus, deve ser queimado do fogo do altar. Ninguém se achega a Deus pela sua própria justiça. Ninguém se achega a Deus pelas suas próprias obras. Quem gera o fogo que consome o altar
é a brasa que matou, a brasa que queimou o cordeiro que foi morto, para que eu e você fôssemos justificados nele. Somente a brasa do altar, pega do altar, poderia queimar aquele incenso. Isso está falando acerca de justiça própria, que às vezes nós fazemos. Terceiro erro. Eles tomaram os seus próprios incensários. Você está com a Bíblia aberta em Levítico 10 ainda? Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário. Olha para cá. A Bíblia diz que o incensário deveria ser consagrado, deveria ser um incensário que estava dentro da casa do Senhor. Não poderia pegar um incensário deles próprios. Terceiro erro deles. Quarto erro deles. Vocês mesmos descubram, presta atenção. Levítico 10, o mesmo Levítico 10, no versículo 8. Depois do acontecido, depois da morte de Nadab e Abiú, Deus, o Senhor, disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Quarto e principal erro de Nadab e Abiú: eles estavam embriagados. Deus adverte Arão, como pai deles, como sacerdote, acerca do principal erro deles, porque tudo que eles fizeram, toda desobediência, toda negligência que eles apresentaram, foi porque estavam embriagados. Eles foram negligentes para com o Senhor, uma vez que eles conheciam a forma de cultuar a Deus. Foram insensatos. Irmãos, as exigências de Deus devem ser cumpridas. Eles eram líderes. E como líderes, eles deveriam e sabiam as exigências para cultuar a Deus. Líderes, vocês são mais cobrados que os outros. Líderes são mais cobrados, sim, porque conhecem a Deus, conhecem sobre Deus, e não apenas conhecem sobre Deus, mas conhecem e sabem da missão que Deus confiou a cada um deles. Portanto, irmãos, existe um critério mais rigoroso para quem sobe no altar. Existe um critério mais rigoroso para líderes, para aqueles que anunciam a palavra do Senhor. Aqui nessa igreja, todos que sobem aqui são instruídos. Eu não vou dizer que todos que sobem aqui não estão pecando, mas não são ignorantes. Só Deus conhece o coração. Pode ser que tem pessoas que sobem aqui, que está apresentando um fogo estranho diante do Senhor, está pecando diante do Senhor. Porém, eles não são ignorantes. Eles são ensinados, eles são instruídos de como é estar no altar do Senhor. Eles sabem que o altar não é um lugar comum. Eles sabem que o altar não é um lugar qualquer. Eles sabem muito bem que isso aqui não é palco, não é lugar de apresentação, mas é um lugar consagrado a Deus, para louvor, para adoração, para entrega de ofertas, de sacrifícios, para o ministrar da palavra que gera cura, libertação e salvação. Isso aqui não é palco, eles sabem disso. Assim como Nadab e Abiú sabia dos protocolos para se cultuar a Deus, eles quebraram todos os protocolos. E Deus foi tão rigoroso, que Moisés, assim que vê eles serem fulminados, porque a Bíblia diz que sai fogo do próprio altar, sai fogo do Senhor e consome os dois. A Bíblia fala que Moisés na hora vira para Arão e fala assim: não chora, porque se você chorar, você vai morrer também, juntamente com seus outros 2 filhos, e trará condenação para a nação de Israel. Não chore. Um pai não teve nem o privilégio de chorar pelos seus filhos. Tamanha foi a desonra de Nadab e Abiú para com o Senhor.
a desonra de líderes que sabem o que devem fazer no altar, sabem que o altar não é um lugar qualquer, sabem que o altar não é um lugar comum, a desonra entra, a desobediência entra, a negligência entra. Pastor, mas eles estavam embriagados. Pois é, muitos não estão e ainda fazem isso em cima do altar. Irmãos, aqui vemos filhos de sacerdotes, porque Nadab e Abiú eram filhos de sacerdotes. Filhos de sacerdotes apresentando algo novo, uma cultura nova, confrontando a doutrina e os preceitos e estatutos que seus pais haviam ensinado. Só que tal rebeldia, tal novidade, custou-lhes a própria vida. Nadab e Abiú são exemplos de que princípios não podem ser violados jamais, pois contaminam o altar, e o altar é do Senhor. Irmãos, nós temos visto muitas culturas estranhas na igreja brasileira de uma forma geral. Muitos argumentos diversos. Vocês não fazem ideia, irmãos, os números de argumentos que eu e a pastora escuta às vezes, para justificar certos erros, para justificar certos desejos. São tantos argumentos, da parte de filhos de sacerdotes, que estão resultando em algo não muito bom. Na verdade, irmãos, a Bíblia fala que nós somos uma nação de reis e sacerdotes. E nós temos filhos. E nós, como sacerdotes do Senhor, precisamos entender que os nossos filhos não são como nós. Eles não são nós. É um grande erro a gente as pessoas acharem que os nossos filhos são como nós. Que eles têm a mesma experiência nossa, a mesma maturidade nossa. É um engano muito grande as pessoas acharem que os nossos filhos têm as mesmas convicções nossas. Irmãos, a mesma certeza do chamado. É um erro muito grande. Eu vejo pessoas às vezes fazendo comparação, ou às vezes nem comparação, mas eles olham para o Adolfo Filho, por exemplo, e acham que o Adolfo Filho sou eu. Vê ele como filho de sacerdote, como se tivesse a mesma maturidade, a mesma unção, a mesma autoridade que eu tenho no reino espiritual. Irmãos, não tem. Nós não podemos abrir para os nossos filhos, apresentar uma cultura nova só porque eles precisam se envolver na obra de Deus. Existem os protocolos, existe a maneira de adorar a Deus. Pastor, nós estamos no tempo da graça, pastor, isso não existe mais não. Meu irmão, a graça não te dá o direito de ser imoral. A graça não te dá o direito de ser irreverente. A graça não te dá o direito de ser desobediente. A graça não te permite fazer o que você quer. Nós temos visto muitos pais que não estão exercendo autoridade sobre os seus filhos. E o que estamos vendo? Altar contaminado. Dentro da sua casa. Dentro das suas finanças. Temos visto pais permitindo os filhos fazer coisas que desagradam a Deus. Que é abominação diante de Deus. E ainda, irmãos, sem justificativa. Não tem respaldo bíblico para apresentar para nós por que tais pais, tais sacerdotes estão permitindo seus filhos fazer tais coisas. Não dá para aceitar, não dá para entender isso. O altar só pode ser mantido íntegro se os sacerdotes forem santos. Nadab e Abiú, irmãos, são figuras de irresponsabilidade levítica sacerdotal, que contaminaram o altar e trouxeram fogo estranho diante do altar. Eu preciso entender que Gálatas 6, versículo 7, é uma realidade na nossa vida. Ninguém zomba de Deus. Ninguém zomba de Deus. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Cadê, DJ? Eu esqueci de falar para você. Não se deixe enganar. De Deus não se... Pois o que o homem semear, isso também é fato. Irmãos, estamos no tempo da graça. Sim, eu sei. Gálatas foi escrito no tempo da graça. E a palavra de Deus diz para mim e para você, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Temos visto uma geração sem temor que está crescendo. Uma geração que está apresentando um incenso fedido na presença de Deus. Um incenso que não agrada a Deus. Com suas mazelas, com seus desejos. E pais estão concordando, aceitando aquilo.
Por que Arão foi punido também? Porque era pai. Deveria ter fiscalizado, exortado. Deveria não ter deixado embriagar. Fato é, irmãos, que tem muitos pais sem autoridade, sem argumentos que os respaldam, estão silenciando as exortações, não estão punindo, não estão corrigindo, fazem com que a casa do Senhor tenha se tornado um lugar comum, e aqui não é um lugar comum. Irmãos, os nossos filhos deveriam ser como nós, mas não são. Tem tudo para ser. Meu filho tem tudo para ser como eu. Tudo. Tem o ensino. Tem o modelo dentro de casa. Tem a intercessão junto a ele. Mas chega numa idade que eles vão decidir por si só. Chega numa idade que não é porque é meu filho que Deus vai passar a mão na cabeça e vai aliviar. Ele vai ter que ter a própria experiência dele. Ele vai ter que conhecer a Deus, não como Deus dos pais dele, mas como Deus dele. Nós, irmãos, passamos por muita coisa para chegarmos aonde estamos, para termos a convicção de quem Deus é, e o chamado e o propósito que Deus tem nos comissionado a fazer. Nós, sacerdotes, que fomos alcançados pela graça de Deus, porque um dia apanhamos tanto na vida, temos essa convicção. Nossos filhos não têm. Precisamos exortá-los. Precisamos puni-los, precisamos corrigi-los, porque senão eles vão achar que o altar do Senhor, que a casa do Senhor é um lugar comum, é um lugar qualquer, e não é. Eu tenho ficado, irmãos, confesso para vocês, fico triste de ver o descompromisso dos nossos filhos às vezes. Eu fico triste de ver como estão os filhos nos dias de hoje, tamanha desonra. Irmãos, eu tenho 39 anos de idade, não sou tão velho assim. Aliás, a Bíblia diz que quando Roboão começou a reinar, ele tinha 41 anos de idade, e a Bíblia fala que ele era jovem. Eu sou jovem, eu tenho certeza disso, convicção disso. Mas, irmãos, se na época que eu era criança, se eu fizesse o que eu vejo filhos dos meus próprios 12 fazer com eles, irmãos, meu pai me tacava daqui naquela porta. Eu fico vendo um nível de desonra no nosso meio. E às vezes muitos pensam assim: ah não, o que é que tem? É meu filho, ele está na idade disso, mas vai passar. Não passa não, irmãos, o problema só cresce, o problema só aumenta. O nível de desonra dos filhos para com os pais no dia de hoje é uma coisa absurda. Os pais não têm mais autoridade sobre os filhos. Filhos estão querendo dar as regras dentro de casa. Consequência disso, fogo estranho perante o Senhor. Porque os filhos, assim como o cabeça tem o papel dentro da casa, assim como o corpo, que é a mulher, tem o seu papel, a sua função dentro da casa, os filhos também têm. Os filhos devem honrar os seus pais. E o que estamos vendo, irmãos? Uma geração de desonra. Esses dias para trás, eu e a pastora tivemos que nos segurar para não entrar no meio de um filho falando com o pai na nossa frente. Irmãos do céu, ai Deus, nos segura, porque senão a gente fala demais. E o que é pior, sabe o que é pior? Os pais não fizeram nada, não puniram, não corrigiram, ficou por isso mesmo. Quando a gente aceita, ou quando a gente não exorta, não corrige, não pune os nossos filhos pelos seus erros, nós estamos dizendo a eles: o que você fez não tem nada demais. O que você fez é aceitável, é tolerável, mas não é. Não perante o Senhor. Um dia todos nós vamos estar diante dele. E os nossos filhos, se continuar da forma que estão, eles vão chegar diante do altar e eles vão querer pegar diante de Deus, eles vão pegar o fogo deles mesmos e apresentar diante de Deus. Aqui, Senhor, ó, fui bom, fiz muito para o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor vai dizer assim: eu não te conheço. Ô Senhor, sou filho do pastor lá da igreja, sou filho do líder de célula lá daquela igreja que bombou. Não te conheço. Aparta-te de mim. Não conheço você. Nós sabemos que a morte física de Nadab e Abiú representa para nós hoje uma morte espiritual. E eu creio que ninguém aqui quer ver seus filhos morrendo espiritualmente. Então, irmãos, precisamos agir como sacerdotes.
precisamos limpar o altar da nossa casa, precisamos limpar o altar do nosso ministério, precisamos limpar o altar da nossa vida e não permitir que os nossos filhos negligenciem o chamado. Não são nós, mas serão como nós, se ensinarmos no caminho do Senhor. Tem uma promessa de Deus, que ainda quando eles estiverem velhos, eles não vão desviar dele. Essa noite, a nossa oração, o nosso decreto é para que Deus venha libertar as famílias disso. Que haja uma libertação. Sabe o que é pior, irmãos? É que um líder que tem filhos de desonra, gera filhos que estão debaixo de desonra. A gente vê a replicação na vida do líder. Portanto, líder, estou falando para líder, que vocês são servos, vocês são reis e sacerdotes, que o Senhor diz, somos uma nação santa. Nós precisamos ser modelo para essa geração, modelo de educação. O que eu vejo muito erro é porque o filho não teve uma criação boa, não teve um modelo, um exemplo do pai, e ele quer adotar a mesma conduta para com o filho dele. Espera aí um pouquinho, se você está admitindo que o seu pai não foi um bom exemplo para você, seu pai não te corrigiu da maneira que necessitava, seu pai não te exortou, seu pai não te disciplinou da maneira que você deveria, você tem essa consciência, por que você replica isso na vida dos seus filhos? O pior é que os discípulos de vocês estão vendo a forma com que vocês falam e vão achar normal. Não é normal, não é normal. Outro dia chegou uma reclamação no meu ouvido que o Adolfo tinha falado mal de alguém. A mãe dessa pessoa ligou para a Cláudia. É porque o seu filho... Pergunta para ele o que eu fiz. Entra aqui no carro, bacana. Você fez? Você falou? Pai, falei, mas foi brincando. Mas falou. Vamos lá. Parei na porta, desce, vai lá, pede perdão para a mãe, pede perdão para quem você falou. Agora. Lembra? Irmãos, se nós não ensinarmos, quem vai ensinar os filhos dele? Se eu não ensino o Adolfo acerca desse princípio, e eu conheço o coração do meu filho, eu sei que ele falou brincando, aliás eu vi, porque hoje em dia não se fala, né? Hoje em dia se posta. Eu vi a postagem, eu conheço o coração dele, eu sei que ele falou aquilo brincando, mas ofendeu, atingiu. A mãe levantou igual uma surucucu e veio para cima. Vai lá, pede perdão. Pede perdão. Irmãos, se eu como sacerdote não ensiná-lo, ele será um sacerdote sobre a casa dele daqui uns dias. Quem vai ensinar os filhos dele? Quem, irmãos? Ainda que doa, ainda que a gente não goste, porque pai não gosta de bater em filho, pai não gosta de punir filho, se faz necessário. Se você quer que ele viva e não seja consumido pelo fogo do altar do Senhor. Você está com a Bíblia aberta ainda em Levítico 10? Eu não tenho aqui não, dá para projetar aí o versículo 7, se não me engano, Lázaro. Levítico 10, 7, se não me engano. Deus me deu isso aqui agora e eu confesso para você que eu não anotei. Versículo 7, eu acho que é 7 mesmo. Levítico 10, 7. E já encerro aqui, viu, irmãos? Dá uma Bíblia aí. Essa Bíblia aqui ela tem uma linguagem tão atual que ela chama Jesus de mano. Não saireis da porta da tenda, logo depois que Nadab e Abiú morrem. Logo depois que Nadab... Aí, DJ. Esse seu aqui é muito jovial. Muito rosa. Logo depois que Nadab e Abiú morrem. Olha a ordem que Deus dá. Não saiam da entrada da tenda do encontro. Senão vocês, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre quem? Sobre vocês, sacerdotes. Ainda que pareça dura a exortação, ainda que você não queira, ainda que você não aceite a punição do Senhor, não saia da tenda do encontro, não saia da presença dEle, porque somente na presença dEle tem vida. Se você sair para fora, você morre.
porque o óleo da unção está sobre vocês, sacerdotes. Não saiam. Se vocês saírem daqui, se vocês saírem desse ensino, seus filhos vão morrer, e vocês vão morrer juntamente com eles, porque o óleo da unção está sobre vocês, sacerdotes. Amém. Vai ter outro louvor? Vai? É porque vai ter a rede de jovens agora, por isso é que eu estou perguntando, mas já fica como sendo a música da abertura da rede de jovens. E nós vamos estar orando. Irmãos, o principal intuito dessa campanha é que Deus venha gerar no nosso coração a necessidade de mudança. O principal intuito dessa campanha é que o Senhor venha gerar em nós um verdadeiro e sincero arrependimento. Que o Senhor venha descortinar os nossos olhos e trazer conserto. Deus está querendo levantar uma geração eleita, uma nação santa, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva dele. Quem é esse povo, irmãos? Somos nós. Nós somos esse povo eleito, esse povo escolhido, esses sacerdotes reais, e o óleo da unção está sobre nós. Portanto, irmãos, não podemos sair fora desse ensino, mas o Senhor quer gerar sobre nós um sincero arrependimento. Curva sua cabeça por um instante. Comece a orar ao Senhor. Peça para Deus abrir os seus olhos. Peça para o Senhor abrir os seus olhos de toda impureza, de toda imundícia que porventura foi colocado sobre o altar da sua vida, da sua casa, dos seus filhos. Começa nessa noite pedindo perdão para o Senhor pelas vezes em que vocês consentiram com o erro deles, pelas vezes em que vocês não puniram. Peça perdão, clame o perdão do Senhor. Quem sabe o Senhor se arrependa, e quando passar por nós ainda libera uma bênção, como ministramos aqui. Peça para o Senhor, nos perdoa. Prostrado outra vez, pra tudo entregar. Clame o perdão do Senhor. Tudo entregar. Deus, eu não tenho sido um bom pai. Deus, eu não tenho sido um bom filho. Eu tenho desonrado meu pai, tenho desonrado a minha mãe. Deus, me perdoa, me lava, porque eu não quero ser consumido pelo teu altar. Filhos que estão aqui, clame o perdão do Senhor, clame a misericórdia do Senhor pelas desonras de vocês, para que o fogo de Deus não venha consumi-los. Pais que estão aqui, gera arrependimento no coração de vocês, pelas vezes em que vocês não exortaram, não corrigiram, foram cômodos. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia. Se coloque de pé. Precisamos remover esse fogo estranho, irmãos. Precisamos ser mais responsáveis
com aquilo que o Senhor tem nos entregado. Precisamos guardar o altar, caso contrário teremos duras consequências. Que os nossos filhos não sejam punidos por negligência, por desobediência, por desonra, mas que nessa noite o Senhor venha gerar em mim e em você um sincero arrependimento pelas desonras que às vezes cometemos para com os nossos pais, filhos, jovens que estão aqui. Peça perdão para Deus nessa noite. Peça para Deus te libertar desse espírito de desonra que esteja manchando a imagem da sua casa, a sua imagem, o seu altar. Peça perdão para Deus e, se possível, para os seus pais, pelas vezes em que vocês desonraram os pais de vocês, pelas vezes em que vocês agiram como Nadab e Abiú, de maneira embriagada, negligenciaram um chamado, o tão grande chamado de sacerdote que está sobre vocês. Pais, peça perdão para o Senhor, porque filhos são herança do Senhor. Filhos são heranças do Senhor, são dele, e nós temos que cuidar como que para o Senhor, porque são deles os nossos filhos. Peça perdão a Deus pelas vezes em que você foi negligente, pelas vezes em que você não educou, não corrigiu. Se você tem consciência da falta da educação que você teve no seu lar, não replica isso nos seus filhos, porque senão os seus filhos vão replicar nos filhos deles. Nós somos um povo que está sendo chamado, levantado para mudar a história da nossa geração, para sermos modelos, exemplos para essa nação, modelos de famílias sacerdotais que andam debaixo de princípios, debaixo de honra. Assim nós declaramos sobre esta igreja, sobre cada família aqui representado. Gera, Senhor, um verdadeiro e sincero arrependimento nos corações dos filhos para com seus pais, dos seus pais para com seus filhos. Não queremos ver, Senhor, e não veremos os nossos filhos sendo punidos pelo altar, porque a unção do Senhor está sobre eles. Conceda-nos a graça, Senhor, de ensiná-los no caminho do Senhor, e que eles jamais se desviem desse caminho. Perdoa, Senhor, os filhos que desonraram os pais. Perdoa, Senhor, os pais que negligenciaram tão grande salvação que o Senhor tem comissionado a nós. E liberta a nossa casa, liberta a nossa família de toda desonra, porque não veremos fogo estranho sobre a nossa casa, sobre o nosso altar. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus uma libertação sobre cada lar aqui representado, sobre cada família aqui representado. Em nome de Jesus, que caia por terra toda artimanha do inferno, todo o ardil de Satanás. Como sacerdote sobre o teu altar, eu declaro, Senhor, a quebra de todo o pacto do passado. Eu declaro a falência, Senhor, e a libertação sobre a família de cada membro dessa igreja que aqui está. Em nome de Jesus, todo o trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de umbanda, de quimbanda, toda a ação do inferno, toda a inveja lançada sobre cada lar, sobre cada família, seja quebrado hoje no poder e na autoridade do nome de Yeshua. E declaramos libertação, Senhor, para um novo tempo, para uma nova colheita que virá da parte do Senhor. Assim cremos, Senhor, e por isso te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu creio de todo o coração no que eu estou falando para vocês, numa libertação poderosa, em que grilhões do inferno foi quebrado, que será quebrado a partir do dia em que agimos em honra, e viveremos uma nova unção na nossa casa, na nossa família. Um pai chegou para mim esses dias para trás e apresentou uma causa que ele estava vivenciando dentro da sua casa, e nós falamos para ele: começa a orar, porque você é sacerdote sobre o teu altar, sobre a sua casa, e Deus vai te dar livramento. Eu encontrei com esse pai esses dias para trás. Ele falou assim: pastor, é impressionante o que Deus fez na minha casa. Foi a mesma coisa de tirar com a mão, porque houve libertação naquela casa. Assim será na sua casa, na minha casa, em nome de Jesus. Amém.